Olá, alunos. Hoje aqui nossa correção sobre raízes quadradas de números racionais, né? Nós aprendemos raízes quadradas simples, vocês já conheciam elas, né? Raiz de 9, 3, raiz de 25, 5, essas raízes básicas. E depois eu passei para vocês um vídeo ensinando a tirar raízes de números com vírgula, né? Raízes quadradas de números com vírgula, que a técnica é passar para fração para tirar a raiz. E vamos fazer uns exercícios aí que foi passado do livro para sustentar melhor esse aprendizado. Fiquem atentos aí, tá? 36, letra A. Pede para baixar ele. 36, letra A. Tá assim, raiz 0,04. Como que eu efetuo isso aí? Fica difícil para mim pensar um número que multiplicado por ele dá 0,04, que é um número pequeno. Quem vezes quem dá 0,04? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e transformo isso aqui em fração. Então, vai ficar raiz... Quem é 0,04? Eu tenho duas casas. Se tem duas casas, é porque foi dividido por 100. E o número que está aqui todo, qual é o número todo? 004. 004, ó, eu não preciso escrever assim 004, porque 004 é 4. Tá? Quando tiver zeros assim no início, não preciso colocar. Aí eu efetuo separadamente a raiz do numerador e a raiz do denominador. Porque isso aqui, na verdade, é raiz de 4 sobre raiz de 100. Tá? Raiz de 4 eu sei que é 2, raiz de 100 eu sei que é 10. Então isso aqui vai dar 0,2. Você pode colocar ou 2 sobre 10 ou 0,2. Assim como a raiz de 36 sobre 49, eu sei que é raiz de 36 em cima e raiz de 49 embaixo. Raiz de 36, todo mundo sabe que é 6, 6 vezes 6, 36. E raiz de 49 é quem vezes quem dá 49, que é 7. Então, 6 sétimos. Não vou dividir, porque vai dar um número com vírgula ruim. Se quiser, você pode dividir 6 por 7, tá? Que vai dar um número ruim. Se quiser dividir, divide aí. 0,81, ó. Quando é vírgula, eu transformo em fração. Então, isso é 81 sobre 100. Por que sobre 100? Porque eu tenho duas casas antes da vírgula. A vírgula está aqui, eu tenho duas casas. 81 sobre 100. Raiz de 81 é 9. Então, o numerador saiu 9. Raiz de 100 é 10. Pode parar aqui ou dividir 9 por 10 dá 0,9. 0,9. A gente fala 0 ponto, mas é errado, né? 0,9. Deixa eu ver aqui se eu vou apagar, vou escrever melhor. Vírgula. Vírgula tem que ficar bonita. 0,9. Letra D. Olha o menos. Note, o menos está do lado de fora da raiz. Então, eu sei que vai dar menos. Raiz de 64. 8 vezes 8, 64. Então, é 8. E raiz de 100 é 10. Então, deu menos 0,8. Aí a gente vai falar, tem gente que vai falar assim, mas não pode raiz negativa, raiz quadrada de número negativo não existe. Eu vi no vídeo, o professor explicou. Mas existe raiz quadrada de número negativo? Não. Aqui, o menos não está dentro da raiz. O menos está fora da raiz. Ele está fora. Eu repeti o menos e executei a raiz de 64 sobre 100. Foi isso. Assim como aqui, ó, vamos lá, ó. Raiz de 25 sobre 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. 5 terços. Isso aqui vai dar uma dízima, né? Dividir por 3 ou dividir por 9 vai dar dízima. Raiz de 49 sobre 4. Menos raiz de 49. O menos está lá de fora. Então eu tenho que repetir o menos e eu posso calcular normalmente, porque o menos está fora. Raiz de 49 é 7. E raiz de 4 é 2. Menos 7 sobre 2. Esse aqui está fácil de dividir. Menos 3,5, né? Então pode ser assim ou pode ser assim. Tranquilo, gente? Aí eu calculei raízes, né, de números com vírgula, raízes de racionais, no caso, né? Números em forma de fração ou vírgula.
Identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. Quais desses números a raiz quadrada é um número racional? Ou seja, eu tenho que conseguir calcular e tem que dar uma fração, um número em forma de fração. Vem aqui, deixa eu pegar outra caneta aqui só para ver se fica legal. Vou botar vermelho. Se eu venho aqui e faço raiz quadrada de menos 25, vai dar um número racional? Eu posso tirar a raiz quadrada de um número negativo? Não. Não existe raiz quadrada de número negativo nos campos dos reais. Então, ou seja, não tem uma resposta para a gente aqui, raiz de menos 25. Então, não é um número racional. Essa não é, tá? Não é um racional. Raiz de 1,16. Posso calcular essa raiz? Posso. Raiz de 1 é quanto? É 1. E raiz de 16 é 4. Essa daqui tá tranquilamente pode ser calculado. Raiz de 1 é 1. Raiz de 16 é 4. Acabei de calcular aqui. Essa existe. Identifiquei. Ó. Tá identificado. Raiz de 3/4. Identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. Gente, quando você tenta executar, deixa eu pegar aqui, ó. Vermelho. Quando eu tento executar uma raiz e ela não é exata, eu ensinei isso para vocês quando eu ensinei sobre números irracionais. Raiz de 3 não é exato. Não dá, vai. Raiz de 3 não é um número exato. Raiz de 4 até é exato. Raiz de 4 é quanto? 2. Raiz de 3 é um número irracional. Isso aqui não é racional, ó. Raiz de 3 é irracional. Ele pediu para identificar que tem número racional. Raiz de 3 é irracional. É um número infinito sem repetição. Então você não pode dizer que isso aqui é racional, né? Deixa eu melhorar esse 3 aqui dentro. O meu ficou feio. Raiz de 3 é irracional. Então isso aqui, ó, não me serve. Tá? Letra F. Raiz de 25 sobre 9. Dá para calcular raiz de 25 sobre 9? Esse dá. Vai dar um número racional. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Ó. 5/3 é racional, uma fração. Foi calculada. Raiz de menos 1/9. O cara vem querendo calcular a raiz de um número negativo. Ó. Tem que botar a raiz aqui em tudo. Ó. Dá para calcular essa raiz, gente, de um número negativo? Mesma coisa, não existe raiz de número negativo. Beleza? Então aqui não, ó. Assim como aqui também não, ó. Irracional, aqui eu escrevi um não aqui do lado. Não. E raiz de 8 sobre 10? Dá para calcular a raiz de 8 sobre 10? Raiz de 8 não vai dar exato, é irracional. Raiz de 10 também é irracional. Isso aqui é irracional. O que é isso que eu estou querendo dizer, gente? Você não consegue calcular a raiz exata. Quando a raiz não é exata, vai dar número infinito. Vai dar um número infinito, sem repetição. Então é irracional, não está dentro desse grupo, porque ele pediu para identificar como um número racional. Espero que vocês estejam conseguindo compreender legal aí. Vamos à continuação, então, aqui, número 40. Responda: 2 números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? 2 números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? Meus queridos, vamos prestar muita atenção nessa questão aqui. Quem dá 100? Isso é que você já sabe, ó. Primeira opção aqui, ó. Se eu pegar quem é elevado ao quadrado, pense comigo, ó. Escrever aqui do lado, ó. Quem elevado ao quadrado vai me dar 100. Essa é a letra A, tá? Quem elevado ao quadrado dá 100. Primeira opção, o 10. Se eu colocar o 10 elevado ao quadrado, eu vou ter 100. 10 vezes 10 é 100. Só que tem um detalhe aqui que eu não sei se alguns perceberam.
são dois números. Quem que é o próximo número? Quem que é o segundo aqui? Você sabe que dois números negativos, quando multiplicado, dá positivo. Então, se eu pegar aqui o menos 10 e também elevar ele ao quadrado, eu vou estar fazendo o quê? Menos 10 vezes menos 10. E menos 10 vezes menos 10 equivale também a 100 positivo. Porque menos vezes menos é mais. Então, quem são os dois números aqui na letra A? Quem é a resposta da letra A? É o 10, ok? E menos 10. São dois números que elevados ao quadrado dão 100. Aí vai ter alguém que vai virar e falar assim: oi, Gutierrez, mas você não disse que o número multiplicado por ele mesmo é o que é a raiz, então a raiz de 100 é menos 10? Não. Por definição, você tem que ter isso aqui, ó, né? Que é a pergunta aqui, letra B. Qual que é a pergunta da letra B? Qual é a raiz quadrada de 100? É um número vezes ele mesmo, né? Então a raiz quadrada de 100 é 10 e é menos 10? Não. Por definição, você sabe que a raiz de um número x é o módulo, beleza? Raiz desse número x aqui é o módulo de n. É o módulo do número, ou melhor, vamos melhorar aqui assim. Não é de número x, né? Escrito é assim, ó. Usar a mesma letra. Você sabe que a raiz de x ao quadrado, porque tem que estar um número elevado ao quadrado, né? No caso aqui é quem que eu estou usando? 10 ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Essa é a regra. Então, quando eu tenho a raiz de um x ao quadrado, a resposta tem que ser o módulo. E o módulo é o valor positivo. Por isso que eu nunca uso o valor negativo. Por isso, a raiz quadrada de um número tem que ser sempre positivo. Então, qual é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100, na letra B, a resposta da letra B aqui, né? Vou separar, olha só, separar a letra B da letra A, é 10, positivo, e não menos 10. Deixa eu separar aqui. Ó, ali eu fiz a letra A, aqui em cima está a letra A, tá? Letra A. Onde eu testei o 10 ao quadrado 100 menos 10 ao quadrado 100. E a letra B está aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10, porque tem uma definição de que a raiz quadrada é sempre o módulo do número. Raiz do número que está elevado ao quadrado é sempre o módulo desse número. E o módulo é o valor positivo, nunca o negativo. Aí ele pergunta assim para mim, ó, por que não existe raiz quadrada de menos 49? Por que não existe raiz quadrada de menos 49 quando trabalhamos com números racionais? Então, se eu chegar aqui, ó, raiz de menos 49. Por que eu não posso calcular raiz de menos 49? Vamos ao porquê. Se eu tentar executar um número vezes ele mesmo, para dar menos 49, não vai ter número que faz isso. Ó, pensa aqui comigo. Se eu fizer raiz de 49 é 7. Se eu fizer menos 7 vezes menos 7, não vai dar menos 49, vai dar mais 49. Entendeu? Tem que ser o número vezes ele mesmo. Então, ó, se eu fizer menos 7 vezes menos 7, vai dar mais 49. Se eu fizer 7 vezes 7, no caso, mais 7 vezes mais 7, também vai dar 49. Eu não tenho como multiplicar dois números idênticos e gerar um negativo, porque menos vezes menos é mais e mais vezes mais é mais. Não tem condição de dar negativo. Entende? Não tem como calcular raiz aqui quando ele é negativo. Então, por que não existe raiz quadrada de menos 49 quando trabalhando com números racionais? Pois só existe raiz quadrada de números positivos. Só é possível calcular a raiz de
positivos. Por definição, isso é definição. É o que eu estou te falando, não existe um número vezes ele que dá negativo. Ou se você preferir, né, qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. Não tem como eu elevar um número ao quadrado Não tem como eu elevar um número ao quadrado e ele ficar negativo. Qualquer número elevado ao quadrado vai ser positivo. É isso que você tem que pensar, tá? Qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Em nenhum momento eu vou conseguir fazer um número elevado ao quadrado ser negativo. E a raiz aqui, ó, é um número elevado ao quadrado. Essa é a definição. 42. Calcule se for um número racional a raiz de menos 441. Poxa, a letra A é totalmente possível. O menos está fora e o 441 está dentro. Menos, isso aqui ó, é raiz de 21 ao quadrado. Ao macete que eu ensinei, corta, corta, né? Porque divide 2 pelo 2 que está aqui, vai dar menos 21. Isso aqui é possível. Agora, letra B. O valor racional de menos 441. Raiz, isso aqui é letra B já, né? Menos 441. Tem como eu calcular essa raiz? Não. Não existe cálculo para isso. Por que que não existe? Porque esse número aqui, ele tem que ser um número elevado ao quadrado. Tem que ser um número elevado ao quadrado que vai dar isso que está aqui dentro. Pela definição, ó. Qual é a definição? Eu tenho que fazer a raiz de um x ao quadrado. A raiz de um x ao quadrado, ela é sempre positiva. Quando eu resolver o quadrado aqui dentro, vai dar positivo. Se eu botar o 21 ou menos 21, não vai dar menos 441. Ó. Deixa eu pegar aqui e escrever para você. Vamos supor que eu faça assim, ó. Raiz de menos 21 e o menos 21 estiver elevado ao quadrado. Vai dar menos vezes menos, vai dar mais 441. Eu vou estar calculando raiz de mais 441. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó? Não existe, não tem como calcular com negativo aqui dentro. Porque se for negativo elevado ao quadrado, vai dar positivo, não vai dar negativo. Então jamais vai ser gerada uma raiz negativa. Então ela o quê? Não existe raiz de um número, raiz quadrada de um número negativo. Depois vocês vão aprender que raiz de índice ímpar tem negativo. Raiz cúbica, raiz quinta tem negativo. Vocês vão aprender depois, mais na frente, tá? Por quê? Cadê aqui? Raiz quadrada de x é igual ao módulo de x. Isso é uma definição. Tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, quando esse número está elevado ao quadrado, a raiz tem que dar módulo de x. Não é possível calcular quando tem um negativo. 43. Classifique em sentença verdadeira ou falsa. Como é que eu faço esse verdadeiro ou falso aí? Ó, raiz de 10 ao quadrado é igual a menos 10 ao quadrado? Completamente falso. Tá de cara aqui. Por quê? Quanto que é a raiz de 10 ao quadrado? Raiz de 10 ao quadrado é igual a raiz de quem? De 100. E essa raiz aqui, raiz de menos 10 ao quadrado, vai dar raiz de menos 100. Raiz de menos 10 ao quadrado é igual a raiz de menos 100. Eu não posso calcular aqui, ó, menos 100 não dá para calcular, pelo que eu acabei de ensinar para vocês ali atrás. Isso aqui, ó, não existe. O de cima existe. O de cima é quanto? 10. Então já sei que esse de cima é falso. Letra B. Raiz de 10 ao quadrado é igual a raiz de menos 10 ao quadrado? Aí pode. Aí eu sei já que é verdadeiro. Por quê? Ó, vamos ver. Raiz de 10 ao quadrado é igual ali que eu acabei de fazer. Raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Não precisa nem fazer raiz de 100 não, tá? Você podia cortar ali direto, tá? Cortar aqui com aqui, ó, já dá 10 direto. Eu estou fazendo devagar. Agora, se eu fizer a raiz de menos 10 ao quadrado, repare, o menos está elevado ao quadrado.
O menos está elevado ao quadrado. Eu tenho que resolver a potência primeiro. A regra é sempre potência primeiro. Quando eu resolver a potência, vai dar raiz de quanto? Raiz de 100. Porque menos elevado a par, né? Vai ficar positivo. E raiz de 100 é 10. Então, aí você pode confirmar que esse é verdadeiro. Letra B é verdadeira. Tá? Letra C. Raiz de menos 7 ao quadrado é menos 7? Tem como uma raiz dar negativo, gente? Não precisa nem fazer essa conta. Ó. Uma raiz aqui, ó, tá elevado ao quadrado. Isso vai virar positivo. Tem como se dar negativo? Não tem como. Ó, raiz de menos 7 ao quadrado. Quando eu resolver isso aqui, devagar, vai dar raiz de quanto? 49. Que vai dar 7, porque o menos está elevado ao quadrado. Aqui eu não posso vir no macete corta e dar menos 7. Por quê? Porque primeiro eu tenho que executar a potência. Às vezes a gente corta quando é positivo, né? Esse corta que eu faço aqui é quando é positivo. Por isso tem que tomar muito cuidado. Se está aqui menos 7, o certo é fazer a potência primeiro. Aí resolvi a potência, raiz de 49, 7. Aí eu posso até voltar com o expoente e tirar. Tá? Então é falsa a letra C. Agora a letra D. Letra D. Raiz de menos 7 ao quadrado é 7? Verdadeiro. Porque, olha lá, o menos 7 está elevado ao quadrado. Raiz de quanto? Menos 7 ao quadrado vai dar mais 49. Resolvendo a potência, a raiz de mais 49 é 7. Então, aqui é verdadeiro. Letra E. Menos raiz de 10 ao quadrado é igual a raiz de menos 10 ao quadrado? Falso. Já de cara eu consigo ver. Por quê? Porque aqui vai dar menos 10. Ó, primeiro, menos raiz de 10 ao quadrado. Aqui eu vou poder resolver que vai dar raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então aqui vai dar menos 10. Né? Isso aqui vai dar raiz de 100, raiz de 100 é 10. E o menos está lá de fora, vai dar menos 10. Agora, olha a segunda parte aqui na frente. Raiz de menos 10, tudo elevado ao quadrado. Eu tenho que resolver a potência primeiro, que vai dar raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então é igual. Um está dando menos 10, o outro está dando mais 10. É falso. Letra E. Vamos aqui em cima aqui comigo, na F. Tá em cima. Raiz cúbica. E essas duas aqui você não precisa fazer não, tá? Me desculpa. Porque esse livro já vem ensinando as outras raízes, mas eu fiz uma aula só de raízes quadradas. E aqui estava dando raiz cúbica. E aqui raiz de 0 elevado a n, para n maior ou igual a 2. Essa letra G aqui, ó, você desconsidera, essa letra H você desconsidera. Porque não dá, eu não ensinei raiz cúbica ainda, vou ensinar mais para frente, tá? Então desconsidera a letra G, a letra H não precisa nem fazer. Foi mal, eu não tinha percebido não. Para mim era tudo raízes quadradas. Essa daqui, ó, depois eu vou ensinar a raiz cúbica, como você calcula, né? Todos os outros índices, raiz quarta. Por enquanto deixa essa letra G e letra H fora, tá bom? Desculpe aí. Você que tentou fazer, quebrou a cabeça. 44. 44, mesma coisa. Ó. A letra A e B dá para fazer. A C e a D já envolve raiz cúbica. Então, nós só vamos fazer a letra A e B, tá? Calcule 2 raiz de 900. Você vem aqui 2 vezes raiz de 900. Quem é 900? Se você souber de quadrado perfeito, é 30 ao quadrado. 2 vezes o 30 vai sair da raiz, né? Porque está ao quadrado. Você divide 2 por 2, sai. 2 vezes 30, 60. Facinho. 4 terços vezes raiz de 2,56. 3 quartos, né? Perdão. 3 quartos vezes... Eu vou transformar isso aqui, ó. 256 sobre 100. Se eu fatorar 256, ou se você conseguir ver de cabeça, 256 é 16 vezes 16. Vai dar 3 quartos vezes raiz. Isso aqui é 16 ao quadrado. Isso aqui é 10 ao quadrado. 3 quartos vezes raiz de 16 ao quadrado é 16. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Porque, né? Macete que eu falei, corta já está positivo, eu posso fazer essa doideira aqui, né? Macetinho, corta, saiu 16. Se você não conseguir, você fatora o 16 e divide os expoentes pelos índices. Que é outra técnica, eu fui direto aqui. Ó, resultando essa conta, como é que fica essa conta aqui? Vou simplificar. 4 com 16. Dividindo por 4 dá 4, dividindo por 4 dá 1. 3 vezes 4,
12. 1 vezes 10, 10. Ainda dá para simplificar ainda por 2. Vai dar 6 e vai dar 5. 6 quintos. Muito bom, tá? Olha aqui, vou deixar um macete, porque no próximo trabalho que vai rolar aí, eu vou te passar esse tipo de questão aqui, ó. Uma dica, né? Dica, presta atenção. Porque aqui tá pequena essas contas. Vamos supor que estiver assim, uma conta para você lá, maior, né? Raiz de 400 vezes... Não, vamos colocar mais. Raiz de 400 mais raiz de 169 vezes 2,5, tudo isso dividido por alguém. Vamos colocar tudo isso dividido por raiz de 10 mil. Fazendo logo uma mais assim, cabeludinha. Raiz de 10 mil. Como que eu faço isso? Tem gente que vai vir aqui e vai querer resolver a raiz de 400. Quem é raiz de 400? Você pode resolver raízes primeiro, né? Potências e raízes. Raiz de 400 você pode vir aqui e já resolver. A raiz de 400 é raiz de 20 elevado ao quadrado. 20 vezes 20 é 400. Raiz de 169 é 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. Vezes 2,5. Tudo isso sob raiz. Quem que é 10 mil? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então isso é 10 elevado à quarta. Vou botar uma parecida com essa no trabalho. Espere lá. Já montei até o trabalho. 20 ao quadrado vai dividir 2 por 2, né? Quando é 2 aqui, você já pode ter certeza que sai. Corta, sai o quê? 20. Mais raiz de 13 ao quadrado saiu da 13. Vezes 2,5. Tudo sobre... Quanto que é 10 à quarta? Como é que eu resolvo isso? Divide o 4 pelo 2 que está oculto aqui. Eu tenho um 2 aqui fora oculto. 4 dividido por 2 vai dar 10 elevado ao quadrado, né? Divide o expoente pelo índice. Foi o que eu ensinei para vocês para tirar da raiz. Agora, ó, lembrando, na expressão eu não posso vir aqui 20 mais 13 não, hein? Na expressão, primeiro eu tenho que fazer vezes. Então, primeiro vezes. Eu não posso vir aqui e resolver de cara primeiro mais, senão você erra. Vem comigo. Deixa eu ver aqui se está gravando ainda, meu rostinho. Estou gravando. Vem comigo aqui, resolve 13 vezes 2,5. Vou fazer aqui no canto aqui, ó. 13, 2,5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Foi, não foi? 5 vezes 3, 15, vai 1, 5, 6. 26. Somou, deu 5, dá 12, vai 1, 3. Eu tenho uma casa decimal, 32,5. Então, essa conta aqui minha vai ser 20 mais 32,5. Tudo sobre 10 ao quadrado, 100. 20 mais 32,5 vai dar 52,5 sobre 100. Ando duas casas para a esquerda, né? Uma para um 2, outra para o 5. Ou seja, vou repetir o 5, vou repetir o 2, vou andar uma casa para o 5, ó, andei uma com 2, uma com 5, a vírgula cai aqui, 0. A resposta da conta, 0,525. Estou mostrando para você uma conta maior, porque aqui eu botei uma conta bem pequena, né? Veio do livro, na verdade, né? E aí depois eu cobrar uma com mais, você sabe que você tem que resolver cada raiz normal, expressão. Primeiro você faz as raízes, ou potência, a ordem que você quiser, potência ou raiz, depois multiplicação, divisão, por último soma e subtração, tá? Na ordem que aparece, tá bom, gente? Então é isso aí, essa foi a nossa correção de raízes.